Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte assunto. O que significa, afinal, acompanhar os seus investimentos? Todo mundo fala a respeito desse tema, todo mundo indica o acompanhamento, mas o que significa na prática fazer um devido acompanhamento? Então vem comigo. Como vocês bem sabem, o primeiro passo antes de escolher uma ação, por exemplo a ação da Taesa, que se encontra na minha carteira, você antes analisa a empresa, o ativo, o retorno que ele produz para o acionista, a seriedade da governança, suas políticas. Ao final, você analisa também indicadores de preço. Então, primeiro você analisa indicadores qualitativos, depois indicadores quantitativos. Então, a definição, por exemplo, do preço teto, a análise do PL, isso aqui é indicador quantitativo. Análise quanto à qualidade da governança, a qualidade das suas concessões, a qualidade das políticas de compliance, políticas de governança corporativa são indicadores qualitativos. Eles são prioritários. Depois você analisa preço. E aí você chega à conclusão de que vale a pena colocar Taesa numa carteira de dividendos, por exemplo. Ok, tomei a decisão de comprar e inserir a ação na minha carteira. De agora em diante, o que devo fazer? Como eu faço o acompanhamento da Taesa, por exemplo, ou de qualquer outra ação que eu poderia ter escolhido? Um primeiro passo para você, pequeno investidor, acompanhar o que vem acontecendo com a Taesa é você entrar no site de relações com investidores de qualquer empresa que você tem na carteira ou até fundo imobiliário. Então você digita no Google, por exemplo, a Taesa, site de RI. Aqui vai aparecer. É o primeiro resultado da pesquisa no Google ou no seu browser. Você clica e aí o primeiro passo é você cadastrar o seu e-mail para que receba todos os fatos relevantes comunicados ao mercado, aviso aos acionistas, que é algo direcionado para você acionista, e também aviso aos debenturistas. Como que você faz isso? E até o alerta de resultados trimestrais. Você vai aqui, ó, cadastre-se no mailing. Pode ser mailing, mala direta, e-mail alerta, independentemente do termo. É o cadastro do seu e-mail para receber as notificações dos eventos corporativos envolvendo a Taesa. Nome, e-mail, empresa é só o local onde você trabalha, mas isso aqui é irrelevante. Você cadastra, a partir daí você começa a receber todos os alertas envolvendo a Taesa no seu e-mail. Então, se eu for aqui avisos, comunicados e fatos relevantes, eu vou verificar, por exemplo, comunicado ao mercado, obtenção dos termos de liberação do empreendimento Santana. E aqui você vai ler o comunicado, vai interpretá-lo, vai entender o que significa, o que está acontecendo com a Taesa. Outra forma de você acompanhar além desta, esta é a principal. Quando você recebe uma notificação de resultados, central de resultados, você vai receber no seu e-mail depois de receber o e-mail alerta. Você vai ler o que for de mais importante dentro do release. Release é o resumo dos resultados. Então aqui você vai ver o resumo das demonstrações do resultado de exercício, do balanço patrimonial. O fluxo de caixa vai ter aqui só em alguns trechos. Aí o fluxo de caixa você precisa analisar aqui dentro das demonstrações financeiras, que é a demonstração completa, é o ITR. Aqui, por exemplo, é áudio, vídeo de teleconferência de resultados. Então a empresa ela publica os seus resultados e no dia posterior, ou talvez até no mesmo dia, só que no caso da Taesa no dia posterior, porque ela costuma publicar à noite, ela faz uma teleconferência em que os gestores da Taesa conversam com os investidores e explicam o que ocorreu com o resultado trimestral reportado, o que esperar dos próximos resultados, quais são as estratégias da Taesa ou da empresa na qual você investe para os próximos trimestres ou anos. Então, é uma oportunidade de você ouvir em áudio o que está presente no relatório aqui, por exemplo, no release. Então você vai ler o relatório financeiro em resumo. Se quiser olhar para o fluxo de caixa, precisa ir aqui no ITR, que é bem mais completo, mas também mais complexo. Então aqui você tem todas as peças orçamentárias exigidas para uma empresa listada em bolsa. Então você tem o balanço patrimonial, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração do fluxo de caixa, que é isso aqui que talvez você queira ver, que é a entrada e saída de recursos na Taesa. Aqui ainda podem ter outros documentos, eu vou pegar o caso do Banco do Brasil para você ter uma ideia. Banco do Brasil, RI, Relações com Investidores. Vou clicar aqui diretamente em Central de Resultados, que é onde a gente quer ir. Então aqui no Banco do Brasil, ele tem mais documentos. Ele tem aqui o noticiário do Banco do Brasil, coletiva de imprensa, séries históricas, então os resultados históricos. Você tem outros documentos aqui. Isso vai variar de site para site. Mas o que é essencial? Release, apresentação, que é basicamente uma apresentação dos resultados, conforme veio na teleconferência, é muito mais didático. Você consegue fazer uma leitura mais tranquila. E o que é de mais essencial dentro da empresa e do seu resultado reportado. O release é mais complexo e o ITR é completo com todas as peças. Isso vai ter com certeza. E o áudio,
ou vídeo da teleconferência de resultados, onde inclusive você pode cadastrar perguntas para acompanhamento. Outra forma de você acompanhar a empresa. Bom, analisei os resultados, analisei, por exemplo, a apresentação que a empresa traz aqui do seu futuro. Então você vai em apresentações, no caso da Taesa, apresentação institucional maio. Aqui, basicamente a empresa traz como está o setor de transmissão, como estão as concessões de Taesa, ela vai te trazer como está o ambiente regulatório desse setor, vai explicar mais detalhes sobre o segmento, vai explicar quais são as estratégias para o futuro de Taesa, ou seja, uma apresentação completa da empresa. E aqui, juntamente com o report financeiro, que é o release, você não encontrou a explicação a respeito de alguma dúvida ou a respeito de um rumor novo que foi suscitado no mercado. Por exemplo, o eventual follow-on que a Taesa possa vir a fazer para financiar lotes de leilão de transmissão que virão a ocorrer em junho e em outubro desse ano. Como que você faz para obter esse esclarecimento? Desde que ele seja cabível de ser publicado via e-mail, por exemplo, numa conversa individual com o investidor. Se você for analista de valores imobiliários, você pode marcar uma reunião diretamente com algum gestor da empresa, por exemplo, o diretor de relações com investidores, ou até mesmo com seu CEO se ele acabar aceitando, CEO ou CFO. Agora, você que não é analista, mas é um investidor que está interessado no acompanhamento mais efetivo, e você quer fazer uma investigação a respeito de alguma dúvida ou, de novo, de algum rumor específico que não foi esclarecido, você vai mandar um e-mail para o departamento de relações com investidores. Então aqui dentro do site de relações com investidores, você vai aqui, fale com o RI. E dentro de falo com o RI, você vai colocar o seu nome, e-mail, telefone e aqui vai a sua dúvida. Eles costumam responder em menos de uma semana, a depender do RI, mas eles respondem. É obrigação regulatória deles fazer isso. Você pode, ainda, caso queira, também ir conversando com os funcionários da empresa, periodicamente, um funcionário ou outro, para saber se eles estão satisfeitos ao trabalhar na empresa, se eles têm perspectiva de crescimento, se a meritocracia é valorizada na empresa. Mas isso é bem raro de você ter que fazer, tá? Pode ser uma vez por ano, ou talvez nem precise dar tanto foco nisso. O principal é acompanhar os fatos relevantes comunicados ao mercado, avisos dos acionistas e reportes financeiros, obter esclarecimentos, conversar com o RI sempre que haja alguma dúvida que não foi bem esclarecida. E também estudar o setor de atividade da empresa, o que o governo tem feito a respeito daquele setor de atividade, quais são as perspectivas para o futuro daquele setor, buscar isso numa pesquisa via internet mesmo, aí via artigos científicos, matérias jornalísticas, isso vai te auxiliar a entender o que está acontecendo. Agora, pode ficar mais uma dúvida também. Você precisa participar da Assembleia de Acionistas, que é onde se tomam as principais decisões. Então aqui, vamos em assembleias. Aqui tem as atas das assembleias e dos conselhos, das reuniões dos conselhos de administração e conselho fiscal. Aqui foi a Assembleia Geral Ordinária, que ocorre uma vez ao ano. Pode haver também Assembleia Geral Extraordinária, que ocorre em razão de alguma matéria específica que precisa ser votada o quanto antes e aprovada pela Assembleia ou rejeitada. Essa aqui é uma ata, tem todos os assuntos que foram pautados, as convocações, presenças que vieram e aqui as deliberações, que são as decisões tomadas em assembleia. Você, como pequeno investidor, nem deveria se preocupar com a assembleia. A verdade é que, se você é um pequeno investidor, a assembleia é mais didática para você ver o que acontece ali dentro, para você aprender como é a dinâmica, do que efetivamente de você ter alguma influência. Você não vai ter influência nenhuma na assembleia, porque afinal de contas, você não tem uma participação relevante na empresa para tomar alguma decisão ou influenciar alguma decisão. Então, se você não é um acionista relevante, ou seja, se você não tem nem mesmo 5% de participação na empresa, nem se preocupe com assembleias, exceto se você quiser aprender a dinâmica a respeito das assembleias. Como acionista, você tem direito de participar de todas as assembleias, mas eu não recomendaria você utilizar do seu tempo para isso e focar mais no seu trabalho, em ganhar mais dinheiro para aportar mais, salvo, de novo, se você quiser para fins didáticos. Do contrário, o acompanhamento dos investimentos acaba ficando muito complexo, você praticamente vai destinar grande parte do seu tempo nisso e só vale a pena se você é um investidor profissional como um analista, por exemplo, ou um grande investidor que tem uma participação relevante numa empresa, o que não me parece ser o caso aqui da maioria do meu público. Por fim, o que você deve fazer? Estamos aqui com Taesa novamente. Hoje, meu preço teto na Taesa fica em R$40, mas eu prefiro aguardar o follow-on. Vamos falar com o Banco do Brasil, que fica mais fácil de se entender o que eu quero dizer. Banco do Brasil, meu preço teto é R$45, está 47. O que eu vou acompanhar agora, além de tudo isso que a gente falou? Eu vou acompanhar o preço do Banco do Brasil. Hoje, meu preço teto de aportes é 45. Eu posso aumentar esse preço teto para 50? Sim, desde que o guidance do banco seja aumentado de 37 bilhões para 40 bilhões, isso no ano de 2025.
2024. Então, vamos voltar aqui em Banco do Brasil, vamos em fatos relevantes, que a gente vai aqui, ó, fatos relevantes, e a gente vai aqui em projeções. Veja aqui, lucro líquido ajustado para 2023, até 37 bilhões. Essa é a projeção do Banco do Brasil. Com essa projeção, eu prefiro um preço teto de 45. Agora, o preço teto ele vai acompanhando a evolução dos lucros de uma empresa. Se o Banco do Brasil vier a lucrar ou projetar um lucro de 40 bilhões, eu vou renovar esse preço teto para próximo de 50, aí eu posso voltar a aportar. Então essa é a dinâmica que você precisa também fazer, renovar o valuation das suas empresas, das ações e também dos fundos imobiliários da sua carteira, para então decidir se vale ou não aportes. E mais um detalhe, dentro aqui dos relatórios financeiros da empresa, o que você precisa dar mais atenção de início? A evolução da receita, a evolução do EBITDA, a evolução do lucro e a evolução do endividamento. Você tem que dar muita atenção para isso e também para a perspectiva de crescimento. O que a empresa está fazendo para crescer e não ficar estagnada? Você olhando pelo menos esses 5 pontos já é suficiente para acompanhar aí minimamente seus investimentos e pelo menos ter um retorno que supere o Ibovespa, que é o que a gente espera. Ibovespa e também o CDI. Você comprando empresas que dão lucro com consistência, tem uma perspectiva de crescimento acima da inflação, que gera um caixa, que é o EBITDA, e que tem perspectiva de crescimento da sua receita e que controla o seu endividamento, que não deixa o endividamento acabar consumindo os bons resultados da empresa e impedindo que ela distribua bons dividendos, pronto, você está fazendo um acompanhamento adequado dos reportes financeiros. No geral, é isso que você precisa fazer como investidor de longo prazo. É por isso que não recomendamos diversificar tanto o seu portfólio se você não é um investidor profissional e se você não tem tanto tempo para se dedicar a essa atividade, porque ela vai ocupar tempo. Apenas uma empresa pode ocupar muito tempo. Você imagina ter 20, 30. Então tenha isso em mente e não precisa ficar com medo da diversificação mais contida, justamente por ser um pequeno investidor, porque uma empresa ou um fundo imobiliário não vai quebrar do dia para a noite, você vai acompanhar e ver a evolução daquela empresa. Então, você vai perceber quando está havendo ali algo que não é bom e que talvez devesse você ou parar de aportar, deixar em quarentena, ou vender aquela empresa e focar em outra empresa que seja melhor, empresa ou fundo imobiliário. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui!